Estamos começando mais uma edição do programa Nossa República. Nesta semana, o entrevistado é o empresário do agronegócio de Tangará da Serra, Rec Júnior, que é suplente de deputado estadual e assumiu o cargo no lugar do deputado Nininho Bortolini, que está licenciado. E o deputado Rec Júnior vem despontando em discussões importantes no Legislativo, como a defesa da Ferrogrão. Deputado Rec Júnior, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no programa Nossa República. É um prazer, uma satisfação muito grande, nesse momento, estar como deputado estadual e participar do vosso programa, meu amigo. Obrigado, querido. Olha, eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouco da sua carreira de piloto, do seu pai, que tem uma história, uma família que representou no esporte, e representa até hoje, no esporte brasileiro. A gente tem muito orgulho, né? Eu vivo em Mato Grosso há mais ou menos 40 anos, 38 anos, e desde sempre ouvindo e acompanhando, né, seu pai primeiro, você depois, a dupla que vocês fizeram aí nas 1000 milhas, enfim. Eu queria que você contasse para o nosso espectador, para quem nos acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube, como é que foi isso? Que criou num kart, como que foi isso? Então, Mauro, nós temos a ligação nossa, né, com a velocidade no automobilismo. Ela começa pelo meu pai, mas onde despertou isso no meu pai foi no meu avô. Meu avô, ele era carreirista de corrida de cavalo, daqueles que acordava 4 horas da manhã para pegar tempo dos cavalos, para as competições. Então, a relação antes do meu pai foi com meu avô, né, carreirista de cavalo. Aí meu pai, na época, lá no interior do Paraná, na época das transmissões de corrida, acompanhando Emerson Fittipaldi pelo rádio, mas no interior muito distante também, lá na época desse universo, né, das corridas. Mas foi em Cascavel que ele ingressou nas primeiras corridas, depois em 88... Aliás, Cascavel tem um autódromo bacana lá, famoso também pelas corridas de Stock Car, né? Exatamente. Cascavel, ela tem na base do automobilismo no Brasil, ela tem uma contribuição muito forte, né? Ali com a família Mufato, né? Hoje nós temos até hoje o Pedro Mufato, que está na ativa, mas Cascavel sempre foi muito ativo, né, no automobilismo, e até hoje é um grande centro, né, automobilístico aí no nosso país. Então foi lá que meu pai começou, mas depois mudamos para o Mato Grosso em 85, e aí ficou um pouco novamente distante, né, desse universo. Em 88 trouxeram a primeira corrida de autocross, né, aqui para o Mato Grosso, onde meu pai foi um dos organizadores e participou também, correu dessa primeira corrida, ganhou a corrida, inclusive. E então aí começou a história nossa aqui no automobilismo, aqui no Mato Grosso, né? E o autocross, que é uma categoria da terra, né, que hoje se tornou uma grande categoria nacionalmente, mas ela tem essa característica do interior, porque grande parte do nosso interior do Brasil não tem pista asfaltada, exemplo do Mato Grosso, apesar que o governador Mauro Mendes e eu tenho a satisfação de estar participando da construção do Parque Novo Mato Grosso, onde nós vamos ter o primeiro autódromo. Esse é um assunto que realmente apaixona todos nós, né? E eu quero falar da sua participação lá no Novo Mato Grosso, porque eu sei que o senhor tem ajudado muito, sugerindo, acompanhando o projeto, acompanhando a implantação desse projeto, e isso é muito bacana, porque é um campeão que está aí, né, assessorando aí o governo nessa obra que realmente é super importante para Mato Grosso. Mas eu queria voltar, antes da gente entrar no parque, eu queria voltar um pouquinho
nessa questão da trajetória sua, né? Porque eu fui diretor do Jornal A Gazeta durante uns 20 anos, desde antes da fundação, e sempre acompanhei muito Oliveira Júnior, muito apaixonado. Oliveira Júnior, nosso editor de esporte, repórter de esporte, sempre acompanhou muito aí as revistas. Ele é uma figura maravilhosa. Gosto muito, trabalhamos juntos durante muito tempo. E me chama a atenção, porque justamente assim, primeiro que não é fácil um esporte como esse, num lugar distante, e numa época, quer dizer, 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, era um grande desafio, né? Um enorme desafio, desenvolver, fazer corridas, promover eventos aqui. Enfim, sua carreira. Nós, assim, por apaixonados, né, que somos pelo automobilismo, nós tivemos que nos adaptar, né, às condições do interior do Brasil, e no autocross, né, foi aonde nós nos identificamos, até porque é uma categoria que corre na terra, então isso facilitava e facilita bastante, né, a questão de fazer a pista. Então é só ter uma área, uma estrutura, você com muita facilidade, você consegue organizar, né, o autódromo e fazer as corridas, né? E graças a Deus foi no autocross que eu comecei, onde hoje corre eu, ainda meu pai está na ativa e meu irmão, nós três estamos na pista hoje. Mas o autocross foi o que me deu a base. Deu a base, é onde eu tive a oportunidade em 2001 de participar das 1000 milhas de Interlagos em dupla com meu pai. É uma corrida bastante tradicional no Brasil. Elas são 12 horas de corrida. Na época, nós largávamos meia-noite e ela terminava aproximadamente meio-dia. E em 2001, nós fizemos essa corrida em dupla, eu e meu pai. 72 carros, grandes pilotos, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Chris Fittipaldi, Raul Boesio, Rubens Barrichello, enfim, todos os grandes pilotos que nós tivemos estavam na ativa nessa corrida, e nós ficamos em terceiro lugar, e deu uma repercussão muito grande nacionalmente, porque 2 desconhecidos aqui do Mato Grosso, e correndo contra a Porsche, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, e nós corremos com um protótipo, um Audi Spider, um carro bastante limitado, né, em relação aos outros carros, e nós ficamos em terceiro lugar. E com essa repercussão, eu fui convidado, né, para fazer uns testes e correr na Fórmula 3 inglesa, onde eu fiz esse teste, daí eu passei, fiz algumas corridas, mas aí infelizmente nós tivemos um problema de saúde com meu pai, que teve que passar por um transplante de rim, e aí eu acabei abandonando e voltando novamente para o Brasil para tocar as coisas nesse período que ele ficou um pouco cuidando, né, da saúde e se recuperando. E aí eu fiquei 3 anos fora do automobilismo, e aí em 2004 eu retornei na Stock Car Light, onde pela primeira vez e na história de Mato Grosso teve uma equipe mato-grossense, era a MT Race. Nós estreamos em Curitiba e já estreamos com vitória, já estreamos a nossa primeira corrida e já saímos lá com uma vitória, disputando o campeonato, mas uma equipe nova, nós também com pouco, o treino era bastante limitado, então a grande dificuldade foi nós com nós mesmos, mas chegamos no final do ano, vice-campeão brasileiro de Stock Car Light. Depois eu corri mais 2 anos na Stock Car principal, e hoje eu voltei novamente a correr de velocidade na terra, o autocross, que é a maior categoria do automobilismo brasileiro hoje que corre na terra, onde eu tenho 4 títulos nacionais. Então aí eu volto, Mauro, onde graças a Deus me propiciou, né, a gente está ter participado da maior categoria do automobilismo brasileiro, que foi a Stock Car, correr na Europa. E quando o governador Mauro Mendes me convidou, né, para participar desse projeto, que é a construção do Parque Novo Mato Grosso, e eu fiquei muito feliz, porque é uma forma também da gente contribuir, né, com toda
a população mato-grossense, com toda a experiência, com todo o conhecimento que Deus nos propiciou, né, da gente também dar essa contribuição junto com o governador nesse grande projeto aí para o nosso estado. Já vamos tratar desse assunto então, porque realmente para todos nós que vivemos aqui em Mato Grosso, o Parque Novo Mato Grosso acabou se transformando na menina dos olhos, né? Há uma expectativa enorme em relação às possibilidades que esse parque traz para desenvolver, o automobilismo local, quer dizer, seja ele em terra, seja em asfalto, a questão da MotoGP, a expectativa de a gente poder ter campeonatos aí brasileiros e até internacionais, eventualmente, passando por aqui, né? Sem contar todo o resto da infraestrutura do parque, que é algo realmente gigantesco, né? E aí, como é que você, como esportista, como automobilista, como uma pessoa criada e que nos deu alegrias aí no automobilismo brasileiro, como é que você vê esse empreendimento e qual é a sua expectativa? Você acha que é possível realmente trazer a Stock Car para cá, que é possível trazer MotoGP para cá, enfim, fazer com que esse lugar se transforme também, assim como Cascavel, como Tarumã, como outros lugares, Brasil afora, um símbolo do automobilismo do Brasil? Mauro, esse projeto, né, do Parque Novo Mato Grosso vai ser um grande presente que o governador Mauro Mendes, né, vai deixar para todos nós, né, cidadãos mato-grossenses. Né? O Parque Novo Mato Grosso, eu não tenho dúvida que vai ser o maior parque da América Latina em termos de entretenimento, uma praça esportiva, né, voltado para o esporte, voltado para a família, voltado realmente e fomenta o turismo, né, fomenta o turismo. Mas do autódromo especificamente, vai ser o primeiro autódromo iluminado do Brasil. Então só isso já é um grande diferencial, com homologação FIA 1 e homologação FIM. FIA 1, nós vamos poder trazer até corrida de Fórmula 1 no futuro, né, se as nossas estruturas, né, assim permitir, mas em termos do autódromo ele vai já nascer iluminado, homologado até para corrida de Fórmula 1. E tem uma característica também do autódromo, que nós temos uma pista externa, que nós chamamos de trioval, que não é um oval, são 3 retas, basicamente com 3 curvas, aonde vai propiciar a corrida de Fórmula Indy. Então, nós temos certeza que a Fórmula Indy já há muito tempo, ela demanda desse tipo de pista aqui no Brasil, eles têm interesse em participar aqui, né? Nós temos a NASCAR Brasil já também hoje correndo aqui no Brasil, então temos possibilidade também de trazer uma corrida oficial da NASCAR aqui para o autódromo do Mato Grosso, no parque, que vai ter todas as características, que vai ter toda a estrutura e homologação para isso. E também a pista, ela nasce homologada, né, para a FIM. A FIM é a Federação Internacional de Motociclismo. Desde 87, Mauro, nós não temos uma corrida internacional nem de moto velocidade, nem de superbike. A última foi em 87, em Goiânia. Então, nós não temos hoje nenhuma pista no Brasil homologado para moto. Então, o autódromo, ele ficando pronto, com certeza, em pouco tempo, eu tenho certeza que nós teremos uma corrida internacional, né, ou de moto velocidade, ou de superbike, e isso já começa a colocar Mato Grosso e colocar nós aí, né, nas grandes praças esportivas do mundo, né? E o parque, ele tem outros elementos, além do autódromo, ele vem com cartódromo, ele vem com uma área para shows para mais de 100 mil pessoas, um parque da família voltado para a família, com brinquedos para crianças desde de 1 ano de idade até jovens aí de 15, 16 anos, com restaurante, uma orla muito bem organizada na beira de um lago que tem margeando o parque, área para exposição, um grande centro de eventos, roda gigante, enfim, é um parque realmente bastante amplo e sendo projetado e construído com muito carinho, com muita qualidade, né, para a população do nosso estado.
Nossa República está de volta esta semana conversando com o deputado Rex Júnior, um apaixonado por automobilismo que já nos deu muitas alegrias e que está de olho, cuidando, ajudando a construir o Parque Novo Mato Grosso. Deputado, eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor falou da infraestrutura, eu não tenho dúvida que o governador Mauro Mendes é extremamente caprichoso nas coisas que ele faz, na execução dessas obras dele, tem uma preocupação. E claro que esse parque vai ser o grande cartão de visita de Mato Grosso. Vai ser, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas como é que vai ser, e aí a sua experiência com esses eventos internacionais, inclusive, como é que vai ser para atrair essas federações internacionais, para trazer para Mato Grosso esses eventos esportivos, as corridas de Stock Car, enfim, MotoGP, etc. Mauro, como você pontou muito bem, o governador Mauro Mendes é muito detalhista, né, e gosta das coisas bem feitas. Então, ao longo desses últimos 3 anos, a gente tem convivido bastante, né, nesse projeto do Parque Novo Mato Grosso, que tem sido planejado, organizado com muito detalhe, com muito amor realmente e muito envolvimento. E nós temos já, desde o início, envolvido as pessoas, né, desde do presidente da Federação Nacional de Motociclismo, também a Confederação Brasileira, né, de Automobilismo. Então, nós já temos envolvido todos esses entes desde o início, né, no trabalho, com a ideia do circuito, do projeto. Então, ele já vem um trabalho, desde o início a gente vem já construindo essas pontes, né, com as confederações e também com os principais organizadores das principais competições que temos no Brasil. Exemplo da Stock Car, Fórmula Porsche, Fórmula Truck, a moto, né, nacional, que nós temos o Campeonato Nacional de Moto Velocidade, Campeonato Brasileiro de Protótipo. Então, assim, estamos conversando. Também o kartódromo também, vamos ter condição de estar recebendo competições sul-americanas e até mesmo brasileiro de kart. Então, nós já fazem 3 anos, conversando com todas essas pessoas e todos eles estão bastante ansiosos, né, para que a pista fique pronta o quanto antes, porque eles querem participar aqui, que o nosso autódromo ele nasce com esse diferencial de uma pista com todas essas homologações internacionais, mas principalmente iluminada. Então, todos eles querem fazer a primeira corrida noturna de Stock Car, a primeira corrida noturna de Porsche, a primeira corrida noturna de Fórmula Truck, de moto, enfim. E isso o nosso autódromo vai permitir, vai ser um grande diferencial e é o que está deixando todos eles bastante ansiosos, né? E para vir participar conosco por causa desse diferencial que a pista aqui do Mato Grosso vai ter. Que bom, eu não tenho dúvida que Mato Grosso, além de ser campeão do agro, vai ser também um grande campeão nessa área da velocidade. Mas eu queria, falando de velocidade, eu estou muito impressionado, e um dos motivos que eu lhe convidei para participar do programa é com a sua atuação na Assembleia. Você veio acelerando bastante, envolvendo com muitos temas importantes, como é o caso da Ferrogrão. Isso dá uma animada, porque eu acompanho a Assembleia Legislativa aí há 30 e tantos anos, como jornalista, na cobertura política, e há algum tempo que a Assembleia estava um pouco sem esses debates, sem esses compromissos de grandes causas, né? Como é o caso da Ferrogrão, como é a causa do desenvolvimento do Estado, um debate mais aprofundado. Às vezes a gente vê essa coisa, fica meio no rame-rame, e o senhor já veio botando o pé na porta. Olha aqui, vamos discutir Ferrogrão, vamos discutir desenvolvimento do Mato Grosso, e isso é importante porque realmente é o que impulsiona o debate. A Assembleia tem essa característica, tem que ser uma casa dos grandes debates, né? Não importa se é de esquerda, se é de direita, o que importa é que Mato Grosso esteja no centro
das atenções, no sentido de buscar suas soluções. E eu queria entender, o senhor é produtor rural também, em Tangará da Serra, foi um dos fundadores da ProSoja, também tem uma atuação forte aí no agro. E como é que o senhor vê a Ferrogrão e essa sua articulação? Eu vejo o senhor muito desinibido, indo atrás de Supremo, de ministros do Supremo Tribunal Federal, tentando convencê-lo de que esse é um caminho importante. E importante também é a preservação ambiental. Então é nesse sentido que eu quero lhe perguntar como é que o senhor vê essa articulação, acha que é possível ter por parte do Supremo uma brecha para que a gente siga em frente com a Ferrogrão e como é que compatibiliza essa obra importante para o desenvolvimento econômico do Estado com a questão da preservação ambiental. Mauro, é importante assim, né? Nós falamos das corridas, né? Mas é importante dizer assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu com 14 anos, eu saí da casa dos meus pais, de Tangará da Serra, e fui morar na fazenda, em Campo Novo do Parecis, onde eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, desde os meus 14 anos, nós sempre nos divertimos, meu esporte é o automobilismo, mas desde os meus 14 anos, todo dia, 5h30 da manhã, eu estou em pé, né, e pronto para o trabalho. E nas entidades, eu também comecei a trabalhar muito cedo, porque a agricultura, lá atrás, nós sofremos muito, né, por falta de representação, por falta de infraestrutura, né, por falta de políticas públicas, né, que desse uma estabilidade, né, para um setor que tem muitas variáveis, né, e entre elas é uma indústria a céu aberto, né? Então, um ano é o clima, o outro ano não tem preço, o outro ano é uma doença que vem, então sempre por muitas instabilidades, mas foi em 2005, no Grito do Ipiranga, numa grande crise que nós tivemos no Brasil, que nós fomos para as estradas, trancar a estrada, reivindicar um momento muito difícil que nós vivíamos, de instabilidade no nosso Brasil, e ali foi meu primeiro envolvimento dentro das instituições, eu ainda muito jovem e pronto para o serviço, e aí naquele movimento é natural que as pessoas que se propõem a ajudar, né, acaba se destacando um pouco, e ali eu me envolvi bastante naquelas ações de trancar a estrada, de se organizar, de reivindicar o que nós precisávamos, né, para o nosso país. E ali, logo em seguida desse movimento Grito do Ipiranga, surgiu a necessidade de nós criarmos uma entidade de representação mais voltada para os produtores de soja e milho, que é a atividade principal da nossa agricultura, onde eu participei da primeira reunião de criação da ProSoja lá na nossa região, no Chapadão do Parecis, em Campo Novo do Parecis. Na ProSoja eu fui delegado coordenador, vice-presidente, e agora, mais recentemente, eu fui presidente do Sindicato Rural de Tangará da Serra por 2 ocasiões. Então, sempre nas entidades, a gente sempre debateu, fiz academia de liderança pela Fundação Dom Cabral, e eu sou o primeiro filho institucional da ProSoja, do sistema FAMATO, que fez academia de liderança, chegar na Assembleia Legislativa, Mauro. Então eu tenho muito orgulho, né, dessa trajetória e hoje está na Assembleia. E sempre dentro das instituições, nós sempre tivemos essas discussões mais do macro, né, essas discussões mais realmente de desenvolvimento, essas que realmente fazem uma diferença, né, para todos os cidadãos, tanto para quem produz, para quem gera emprego e para quem trabalha. E quando nós falamos em logística, a logística ela afeta todos nós, tanto quem produz ou a dona de casa que compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, ou uma lata de óleo, ou um calçado, ou uma roupa. Parte do preço de tudo que nós consumimos o frete, faz parte dessa formação do preço. Então, quando nós temos uma logística ruim, como é o caso da nossa, que quase 80% de tudo que nós transportamos é via caminhões, e hoje a gente tem um caos, praticamente um colapso dentro das nossas estradas,
e o frete rodoviário é o transporte mais caro, então todos nós, ou quem produz ou quem consome, e todos nós consumimos de uma forma ou de outra, nós pagamos caro por isso. E o grande gargalo do estado do Mato Grosso é a questão do transporte. Então, por isso que hoje na Assembleia Legislativa nós trouxemos, né, esse debate, essa bandeira. São praticamente 2 trabalhos que nós temos feito, Mauro. Um é a questão da Ferrogrão, que infelizmente já estava paralisada há quase 3 anos pelo Supremo Tribunal Federal, onde na quarta-feira passada, graças a Deus, nós tivemos uma decisão positiva, onde o ministro Alexandre de Moraes autorizou que novamente pudesse dar sequência nos estudos ambientais, e é os estudos ambientais que vai dizer, né, da viabilidade ou não da Ferrogrão, mas a gente tem dados, elementos técnicos, inclusive nós criamos, né, dentro da Assembleia Legislativa uma Câmara Setorial Temática da Ferrogrão, onde tivemos a participação expressiva da sociedade organizada, das entidades, onde participou FAMATA, ProSoja, AMPA, Acrismate, Aprosmate, FIENTE, OAB, ABIOV, né, e entre outras entidades que todas elas, né, de forma técnica, de forma científica, participou, e nós criamos um parecer, onde na semana passada, juntamente com o governador Mauro Mendes, com a bancada federal e alguns deputados estaduais, nos acompanhou, onde nós fizemos uma agenda positiva com alguns ministros do Supremo Tribunal, justamente para sensibilizar eles da importância da Ferrogrão, né, e dos modais mais eficientes, dos modais mais inteligentes, né, para o desenvolvimento não só do nosso Mato Grosso, mas sim para o desenvolvimento do nosso país. E graças a Deus, o bom senso prevaleceu e tivemos uma decisão favorável para a infraestrutura do nosso estado. Então nós temos trabalhado bastante em prol da ferrovia e também da hidrovia do Rio Paraguai, que é uma bandeira que eu carrego há muitos anos dentro das instituições que participei, e temos tendo bastante resultado ao longo desses últimos 10 anos também sobre a hidrovia do Rio Paraguai, e acredito que em breve teremos boas notícias também. Vamos estar novamente retomando a navegação do Rio Paraguai a partir de Castro. Esse é um debate super importante, né? Mato Grosso está distante dos grandes centros, está distante dos portos do Sudeste, então essa infraestrutura de transporte é super importante, seja por hidrovia, seja por ferrovia, e o governo Mauro Mendes já vem ampliando um pouco isso, né? As ferrovias estaduais, aí, esses 2 ramais aí que a Rumo está construindo para o Médio Norte e aqui para Cuiabá, já vão impulsionar bastante, e com certeza a Ferrogrão vai sair. É preciso que haja uma discussão, me parece, deputado, mais forte e um estudo bastante contundente acerca da questão da sustentabilidade, da preservação ambiental, porque o que emperra a Ferrogrão, ela tem um traçado que passa um trecho numa área indígena, que é preciso ser respeitada, que é preciso, né, mas é preciso também discutir como é que isso, como é que se permite avançar, né, sem ter esses entraves. E esse foi um grande equívoco, né, dessa ação, né, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Ela foi uma ação proposta pelo partido PSOL, e aonde de imediato o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, né, a medida provisória que já tinha sido aprovada no Congresso Federal e pelo Senado Federal dos estudos, né? E basicamente era 2 pontos. Uma que era a questão dos impactos ambientais, né, na reserva. Ao longo? Na reserva. Não, tem um parque nacional, né, no Pará, Xavanchim, que a ferrovia passa por esse parque, e também a ação, o pessoal falava que também afetaria povos indígenas. E um equívoco total, porque a ferrovia, o traçado da ferrovia não passa nenhuma comunidade indígena, por nenhuma área, né, possível de demarcação de terras indígenas. Inclusive, a gente tem laudos, né, da própria FUNAI,
né, respaldando isso. Então, isso foi o primeiro ponto, que com esses Mas elementos isso precisa, então, ser esclarecido publicamente, deputado. Eu estou falando isso porque eu sou da área de comunicação, eu sou jornalista e não conheço essa versão. A versão que eu conheço é a versão que passa por dentro de uma reserva indígena. Então, Mauro, justamente esses elementos, né, que nós levamos, né, até os ministros, né, e juntamente com os advogados, tanto do governo do Estado, os procuradores do governo do Estado, e também da CNA, que fazia parte do processo, e também a questão do impacto ambiental, a passagem pelo Parque Nacional do Xavanchim do Pará, a ferrovia ela passa margeando a BR-163. Então, praticamente 80% da área de impacto da Ferrogrão já são áreas consolidadas e áreas abertas na construção da BR-163. Então, o impacto dentro do Parque Nacional é praticamente mínimo, é 0,054%, né, do território do parque. Mas o que nós falamos, e foi o que foi a decisão que autorizou, né, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que os estudos continuem, porque o que nós dizemos é o seguinte: quem vai dizer quais são os impactos e se precisa compensação ambiental ou não, é o estudo ambiental. E para isso nós já temos uma legislação bastante rígida no nosso país, que após a análise dos estudos vai dizer para o empreendedor: esse empreendimento ele tem um impacto X, e para dar sequência nisso, precisa fazer uma compensação ambiental Y. Então, agora, se nós não fizermos os estudos, nós não temos como chegar nessa conclusão. Então, houve esse entendimento. Então, agora os estudos já estão em andamento novamente. E, se necessário fazer alguma compensação ambiental, que seja feito, que seja exigido. Mas, quando nós falamos de modais ambientalmente mais correto, aí é ferrovia e hidrovia. E aí, Mauro, se me permite a audiência do seu programa, é importante a gente explicar para quem está nos acompanhando, que fala, mas aí vai vir ferrovia, está falando de hidrovia, e os caminhoneiros vão ficar desempregados, o que vai acontecer com os caminhões? Nada disso, Mauro. O estado do Mato Grosso hoje, nós já somos... Se o estado do Mato Grosso fosse um país, nós seríamos a terceira maior potência mundial de produção de alimentos. Nós perderíamos apenas para o próprio Brasil e para os Estados Unidos. E nós temos condição de dobrar a nossa produtividade sem desmatar uma única árvore, aproveitando apenas as áreas de pastagens degradadas, né, na integração lavoura e pecuária. Importante ressaltar também, Mauro, que nós já preservamos, né, 62% do território do Mato Grosso está intacto, nunca foi mexido pelo homem. Então, nós temos condição de dobrar nossa produção, mantendo 62% do nosso território preservado. Então, pensando nesse Mato Grosso, em pleno desenvolvimento, que nós temos que já ir pensando e estruturando novos modais de transporte, porque hoje as nossas rodovias já estão colapsadas. E se a gente seguir aumentando a produção, não tem como nós transportarmos todos esse transporte acima de caminhão. Então, não vai atrapalhar os caminhoneiros, ao contrário, vai seguir tendo uma demanda muito grande de transporte rodoviário, mas nós precisamos buscar novos modais ambientalmente mais corretos e mais eficientes. Eu tive a honra de participar como secretário de comunicação do governo Dante Oliveira, assim como do governo Mauro Mendes, mas naquela época do Dante, quando o Estado começou a passar por um processo de transformação muito grande, com as cadeias, com investimento, né, incentivos para as cadeias produtivas, a gente falava agora há pouco da AMPA, entidades que nasceram depois desse processo, né? Que algodão não tinha nada, se criou incentivo para algodão. E Mato Grosso vivia, naquela época, um gargalo enorme, que não era só de logística. A logística já avançou muito na parte de rodovias, mas a gente tinha problemas seríssimos de energia, né? O estado inteiro praticamente dependendo de motores a diesel para ter energia só até as 10 horas da noite. E essa realidade foi mudando ao longo do tempo, desde esse período.
E nós chegamos hoje num momento extremamente importante do nosso desenvolvimento. Quer dizer, além de ter assumido essa condição de ser o terceiro maior produtor mundial de alimentos, que é um marco fantástico, mas nós temos ainda algumas dificuldades que precisam ser superadas além da logística, né? Ou talvez a logística nos permita superar um pouco disso, que é a necessidade da gente distribuir melhor essa riqueza, né? Hoje muito concentrada por conta das commodities, das exportações, da falta de indústrias ainda em diversos setores. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos o maior rebanho bovino do país, 33 milhões de cabeças por aí. Mas a nossa cadeia produtiva é extremamente limitada, quer dizer, se resume a alguns frigoríficos. Nós não temos aqui, por exemplo, aproveitamento do couro, nós não temos... A cadeia produtiva da carne fica muito restrita e poderia ser Mato Grosso um grande polo calçadista, por exemplo, do país, como é o Rio Grande do Sul, né? E é São Paulo, por conta da produção que nós temos. A cadeia do algodão é a mesma situação. Nós produzimos a maior quantidade de algodão no país, 60 e poucos % do algodão brasileiro, com altíssima qualidade, diga-se, mas nós não temos uma cadeia produtiva que vai da fiação até a confecção. Nós temos já algumas indústrias de fiação, isso é ótimo. Então, eu estou lhe perguntando o seguinte: o senhor que é de uma área que é do agronegócio, que convive, como é que o senhor não acha que é preciso dar uma acelerada nesse processo da agroindustrialização do Estado? Paulo, isso é necessário, né? O Estado do Mato Grosso, como você falou muito bem, né, nós nos tornamos, no longo desses 40 anos, grandes produtores de matéria-prima, né? Como você pontuou, temos o maior rebanho bovino, né, do nosso país, somos o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, o maior produtor de milho, o maior produtor de milho pipoca, né? Porém, a matéria-prima, né, grande parte desse produto nós vendemos ele in natura, né, do jeito que nós colhemos, só fizemos o processamento de limpeza e secagem e vendemos para fora. E o grande desafio que nós temos no nosso estado é justamente a verticalização, né? Transformar esses produtos nossos em produtos finais, e aí sim nós vamos gerar emprego e renda, né? E oportunidades também, né? Para as cidades, né? E aí é uma integração disso aí. Mas nós temos grandes desafios, né, Mauro? E um deles sempre é a logística, porque é importante lembrar sempre que nós estamos longe dos grandes centros, né, consumidores, e também distante dos portos. Então a logística ela impacta bastante, né, na competitividade, né, quando você põe um produto disponível no mercado. Nós vivemos num mundo globalizado, então a logística eficiente ela faz muita diferença nesse processo de industrialização. Você comentou também da questão da energia. A energia nós avançamos bastante, mas continua um problema muito sério a energia do nosso estado. Nós temos, e quando a gente fala de energia, são 3 viés. Primeiro é a distribuição da energia. Hoje nós já estamos com as redes sobrecarregadas, temos vários armazéns e indústrias no estado ainda mal trabalhando e rodando com um grupo gerador, porque não vence atender energia. A qualidade da nossa energia é muito ruim, ela oscila demais, e isso quando a gente fala em indústrias de ponta, e aí é o caso de fiações, nós precisamos ter energia de qualidade. E o terceiro ponto, que tem vários projetos de geração de energia e não tem aonde conectar, porque as redes estão sobrecarregadas, então nós temos que trabalhar urgente em centro de distribuição. Então hoje a energia nossa, então a logística da nossa energia precisa ser urgentemente, né, feito um trabalho, um investimento. Eu já tenho conversado com o CID Energia, que é o Sindicato de Energia, onde temos o presidente Tiago,
já abrimos essa discussão lá também, justamente para nós fazermos um levantamento desses gargalos da energia, tanto no ponto de distribuição quanto receber novamente novas demandas, né, de geração de energia, para a gente fazer um trabalho junto ao governo de estado, governo federal, para sanar esse problema. E o terceiro problema também é a logística. Nós falamos logística do transporte, a logística da nossa energia, e a terceira logística, que é a conectividade. O nosso estado é muito grande e a conexão nossa ainda é de péssima qualidade. E hoje, se você... Está falando de internet nesse caso, né? Conectividade de internet. Conectividade, exatamente. Sinal de telefone, sinal de internet. Vou dar um exemplo. Tangará da Serra, nós temos 4 distritos em Tangará. E os 4 distritos até hoje não tem sinal de telefone e nem sinal de internet. Então, as pessoas, para lá viver, elas dependem de ter uma internet a rádio, e aí é muito precário, dá um vento, um tempo de chuva, já cai a internet. E aí, como que o comerciante de lá, ele vai acessar a Cefaz para você emitir uma nota, para colocar? E quando nós vamos para as propriedades rurais, ora, é o mesmo problema. Seja a pequena propriedade, que aí é mais séria ainda, porque o pequeno produtor, o médio produtor, ele tem mais limitações, ele não consegue emitir um GTA para fazer uma venda do seu gado ou uma parte da sua produção, e se ele sai com o produto sem nota da propriedade, ele pega uma operação volante, né? A multa geralmente é até maior do que o produto está carregando. Então esse é um problema, né, também, que nós temos que trabalhar. Então o estado do Mato Grosso é um estado pujante, um estado em pleno desenvolvimento, e é essas discussões que nós temos que trazer para dentro do parlamento, dentro da Assembleia Legislativa, justamente para nós ajudarmos o governador Mauro Mendes, ajudar esse governo, que graças a Deus tem sido um governo diferenciado, um governo que colocou, né, o estado em ordem, em pleno desenvolvimento, com obra nos 4 cantos do nosso estado. Mas aí é papel do parlamento também ajudar, levar projetos estruturantes, levar, né, boas ideias para nós ajudarmos esse estado nosso a desenvolver e gerar oportunidade, né, para todos os mato-grossenses. Eu não tenho dúvida que a sua fala é perfeita sobre o papel do Legislativo Estadual no desenvolvimento do Estado. Que é exatamente isso, é debater, fomentar, articular, buscar caminhos para superar essas dificuldades. Realmente a questão da conectividade é um assunto que tem que estar em pauta todo dia na Assembleia. Realmente essa questão da energia precisa avançar muito. Não é possível a gente se acomodar no que a gente evoluiu muito, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que a gente evoluiu de 85, 86 para cá, demais nessa questão da energia. Mas ainda estamos, como o senhor bem frisou, longe. E o papel da Assembleia, nesse sentido, é extremamente importante. Gente, eu queria falar sobre a questão da divisa do Pará e tal, mas nós vamos precisar deixar para uma outra entrevista, e eu faço questão, deputado, ainda que o senhor deixe a Assembleia daqui a pouco, o senhor é suplente, acho que é julho que termina a sua participação na Assembleia aqui nesse afastamento do deputado Nininho, mas eu acho muito importante que pessoas com cabeça focada no desenvolvimento econômico, porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está falando também de desenvolvimento social, de distribuição de renda, né, de mais infraestrutura pública a serviço da população. E eu queria falar um pouquinho do Chapadão dos Parecis, que eu fico, assim, eu até quero conhecer melhor e tal, eu tenho um tempo que não vou, mas eu fico impressionado com as notícias que vêm de lá. Quer dizer, o Chapadão está produzindo. Já falam até que o Chapadão é o lugar do planeta com a maior diversidade de culturas. Quer dizer, tem a maior diversidade de culturas do planeta. De gergelim, grão de bico. Estamos exportando grão de bico. Amendoim, né? Que coisa fantástica isso, não é, deputado? O Chapadão do Parecis, como você falou muito bem, Mauro, sem sombra de dúvida, a região mais diversificada que nós temos em termos de produção de alimento
né, do mundo, né? E nós temos um clima muito bom. Para o algodão, que o Mato Grosso produz quase 70% do algodão produzido no Brasil, mas quase 60% do algodão produzido no estado do Mato Grosso está no Chapadão do Parecis, né? Então, realmente é uma região muito produtora, que Deus tem abençoado nós com um clima muito propício, né, para a agricultura, mas precisamos de desenvolvimento, né? Infelizmente, aí quando a gente entra na questão de infraestrutura, novamente nós estamos um pouco isolados naquela região e precisamos de que mais representantes, né, nós tenhamos para estar fazendo essa conexão, né, da nossa região com esse estado do Mato Grosso que caminha a passos largos. Deputado, o senhor vai ficar me devendo uma nova entrevista, infelizmente nosso tempo terminou, né? Agradeço muitíssimo esse papo, acho que importante, me alegra muito, eu que acompanho o Mato Grosso e a vida, o crescimento do estado aí há quase 40 anos, fico extremamente agradecido e entusiasmado de ver que essas transformações todas que vêm ocorrendo aí no estado, e eu espero sinceramente tê-lo aqui de novo para a gente conversar mais, principalmente sobre essas questões de conectividade, da questão da energia, o que é preciso fazer, o que é possível fazer para que esse debate continue e que a gente acenda isso como uma forma de resolver os problemas do Estado. O senhor pode fazer suas considerações finais, que eu vou encerrar nosso programa. Obrigado, Mauro Camargo. Assim, é uma satisfação muito grande estar no seu programa. Eu que te acompanho há muito tempo, você que, né, já prestou grande serviço para a nossa comunidade, né, mato-grossense, dentro de outros governos, né? E hoje aí fazendo um trabalho brilhante, levando a comunicação inteligente, né, um bom diálogo, né, e a boa informação para todos nós mato-grossenses. Sempre às ordens e estamos à disposição de toda a nossa população. Um abraço e que Deus abençoe a todos nós. Nossa República dessa semana vai ficando por aqui, agradecendo desde já a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com uma nova e bacana entrevista como essa do deputado Reco Júnior. Um grande abraço a todos.